Nós vamos meditar na palavra do Senhor, livro de Eclesiastes. Nós vamos abrir no capítulo 4 desse livro. Eclesiastes capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 7 até o versículo 12. Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 12. Alguns pastores, alguns pregadores, eles preferem pregar até o final do capítulo, toda essa unidade, versículo 7 até o versículo 16. Porém, poderia ser feito isso, não haveria nenhum problema em se fazer isso, mas eu creio que é melhor separar o versículo 7 ao 12 do versículo 13 ao 16. Falam de assuntos semelhantes, mas com aplicações e implicações distintas. Por isso nós vamos fazer isso. Nós vamos meditar a partir do versículo 7 ao 12. E na semana que vem, com a graça do Senhor, nós vamos ver o versículo 13 a 16. E assim nós vamos concluir esse capítulo. Tá certo? Ouça com fé a palavra de Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 7. É Deus falando conosco. Ouça com fé. Ele diz assim: Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmão, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquecerá? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos ajude, que Ele nos ilumine, para compreendermos a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a tua palavra e te pedimos, Senhor Deus, a tua graça, a tua bondade para compreendê-la. Nos auxilia, nos ajuda, Senhor Deus. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a solidão é de fato um problema comum da vida humana. Segundo algumas pesquisas, a solidão tem sido recorrente entre a população do Brasil. De acordo com um instituto que avaliou os impactos da Covid, da pandemia, nos diversos países, o Brasil se destacou dentre 28 países como sendo o país onde as pessoas mais se sentiam solitárias. 50% dos entrevistados no Brasil afirmavam se sentir solitários no momento da pandemia, no momento da Covid. Esse foi o maior índice de todos os países da pesquisa, o total de 28. Além disso, dentre todas as nações, nós podemos perceber, antes da Covid, em 2013, a Slate Magazine fez uma pesquisa e divulgou essa pesquisa, mostrando que cerca de 40% dos adultos diziam estarem sós ou se sentirem sós. Porque, de fato, a solidão marca a vida do ser humano debaixo do sol. É, de fato, sobre esse tema que Salomão busca falar nessa manhã. Ele continua falando sobre a soberania de Deus, ele continua falando sobre como Deus tem o controle sobre todas as coisas, sobre como Deus governa sobre todas as coisas, e ele tem cada vez mais aprofundado esse tema, trazendo implicações, trazendo aplicações diferentes para as mais diversas áreas da nossa vida. Ele falou já sobre o egoísmo, ele já falou sobre a ganância, sobre a injustiça, ele falou sobre vários males que existem no mundo. E nós tivemos então que lidar com temas difíceis, desafiadores. Ele falou da impiedade, da maldade que há no mundo, ele falou da inveja, da opressão, ele falou das coisas
ruins que existem no mundo. E são desafios compreender como Deus é soberano diante de tanta coisa má que nós encontramos nesse mundo. Mas Salomão não desiste da sua afirmação. Ele continua nos dizendo que Deus continua soberano, que Ele é Deus todo-poderoso, que Ele tem controle sobre todas as coisas, apesar ou com o mal desse mundo. A triste contaminação do pecado, irmãos, ela pode ser observada em mais alguns aspectos. Salomão não acabou ainda. Nós podemos ver a maldade do pecado no mundo por meio da ganância, por meio da arrogância dos poderosos. Mas, sem dúvida, uma das principais marcas da maldade, do pecado no mundo é o individualismo da nossa sociedade. Até mesmo nós, como igreja, sofremos com o individualismo, com a solidão que a nossa sociedade proclama como uma virtude. Nós somos, muitas vezes, reféns de um mundo que é individualista, ganancioso, orgulhoso, prepotente. Assim, irmãos, o pregador busca tratar desse tema e deseja nos aconselhar ainda mais e nos lembrar verdades fundamentais e práticas para as nossas vidas. Sendo assim, hoje nós veremos que a vida nos foi dada para ser vivida em cooperação, longe da ganância e do orgulho desse mundo. Mais uma vez, nós vamos aprender que a vida nos foi dada para ser vivida em cooperação uns com os outros, longe da ganância e do orgulho nesse mundo. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós veremos a loucura da ganância, que é solitária, que gera a solidão. E por último, nós vamos ver que melhor é ser em dois do que um. Primeiro, nós veremos então que a vida nos foi dada para ser vivida em cooperação uns com os outros, longe da ganância que leva à solidão. Veja, Salomão, irmãos, mais uma vez ele volta o seu olhar para as coisas que acontecem no mundo. Ele é um observador das ações e das reações que acontecem nesse mundo. E mais uma vez ele faz isso. Leia comigo os versículos 7 e 8 e veja isso. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém. Não tem filho, não tem irmão, contudo não para de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Novamente, irmão, Salomão volta os seus olhos aqui para a futilidade, para a vaidade desse mundo. Mais uma vez ele mostra como há um trabalho que é vão, como um trabalho que é fútil nesse mundo. E que trabalho é esse? Ele fala de um homem que é solitário. É interessante que a tradução da NVI nos diz assim, um homem que é totalmente solitário. Alguém que não tem família, alguém que não tem amigos, alguém que não tem companheiro algum. É interessante que no texto original a frase, se nós fôssemos traduzir literalmente, que não ficaria uma boa tradução, mas pelo menos nos dá a ideia do que o autor quer nos dizer, nos diz assim, um homem, sem um segundo. Ou seja, uma pessoa que não tem um segundo para estar com ela. Alguém que está só, que não tem família, que não tem amigo, que não tem companheiro. Mas essa pessoa não cessa de trabalhar e de ajuntar bem. Salomão então vai nos mostrar um trabalho que é vão, que é fútil, e ele começa a descrever. Uma pessoa que é solitária, uma pessoa que é só, uma pessoa que não tem com quem compartilhar os seus bens, os frutos do seu trabalho, mas que não cessa de trabalhar e de ajuntar. Salomão, irmãos, está nos apresentando alguém que vive para trabalhar, que vive para juntar bens, que vive para acumular riquezas, para comprar casas, carros, roupas, para juntar tudo aquilo que ele pode fazer. Mas esse alguém não tem ninguém para compartilhar, não tem ninguém até mesmo para quem deixar as suas riquezas. O texto nos diz que os seus olhos não se fartam das riquezas. Cada vez mais ele quer crescer em riqueza. Cada vez mais ele quer acumular mais dinheiro. Ou seja, ele está descrevendo alguém que é ganancioso. Alguém que deseja cada vez mais ser rico. Acumular bens. E a tragédia dele, além da ganância, é a solidão. E a gente percebe que a união de ganância e solidão não é estranha. Não é algo que acontece de vez em quando, mas que sempre acontece. Porque sempre quando alguém busca de fato com ganância atingir os seus objetivos, especialmente os objetivos da riqueza, eles acabam se tornando solitários. Ele trabalha em vão, porque ele não tem para quem deixar, ele não tem com quem compartilhar tudo aquilo que ele conquistou.
Como nos diz Brown, o afligido por um apetite insaciável de riquezas, o solitário é consumido pelo trabalho. A cada dia ele é consumido pelo trabalho que ele tem que fazer, pelas riquezas que ele precisa acumular, mas ele não percebe que seu trabalho é vão. Porque o pior dessa situação, irmãos, é que ele não enxerga isso. Isso é o mais trágico da história. Porque os seus olhos estão fartos, ou melhor dizendo, não estão fartos de riqueza, e ele não para perguntar para quem eu trabalho. Parece que Salomão leva a um questionamento tão simples. Como é que um homem não tem para quem trabalhar, não tem com quem dividir, e ele não para e pensa, para quem eu trabalho? Ele não consegue fazer essa pergunta. Ele não consegue refletir sobre isso. Ele não consegue pensar, para quem eu trabalho, se eu nego a minha alma os bens da vida? Ou seja, ele não consegue parar para compreender que o seu trabalho é vão se ele não desfruta dele. Ele deixa de viver as alegrias da vida para alimentar a sua ganância. Ele deixa de alegrar o seu coração com as boas coisas desse mundo para trabalhar e acumular riquezas para ninguém. Ele prefere trabalhar para alcançar mais lucros sem perceber que a sua vida está escorrendo pelas suas mãos. Seus olhos não param de cobiçar, seus olhos não param de desejar, sua alma continuamente não alcança aquilo que ele acredita que precisa. Para quem ele trabalha, se ele nega os benefícios do seu trabalho à sua própria alma? A conclusão então de Salomão é simples, mas é trágica. Isto é vaidade e enfadonho trabalho. O trabalho que esse homem faz, de trabalhar para não deixar para ninguém, ou para não compartilhar com ninguém, ou mesmo para não desfrutar do seu trabalho, é um trabalho fútil, sem propósito, é correr atrás do vento, é tentar capturar vapor, é tentar capturar fumaça. É um trabalho vão, é enfadonho, é cansativo, é um fardo, é ingrato trabalhar dessa forma, não traz recompensa alguma. E é esse tipo, irmãos, de trabalho motivado pela ganância que nós mais encontramos no nosso mundo. O que mais nós encontramos são pessoas que vivem uma vida solitária por causa das suas ganâncias. Pessoas que não sabem dividir, que não sabem compartilhar o que têm, que não sabem compartilhar e dividir os frutos do seu trabalho, mas que correm numa corrida solitária pelos bens, movido pela ganância. Isso não está distante do nosso próprio coração, isso não está distante daquilo que nós vemos nesse mundo. Nós vemos pessoas que até têm família, que até têm amigos, mas que jogam essa família e esses amigos longe, na busca de atingir os seus desejos, em busca de atingir os seus objetivos, de encaminhar a sua carreira, de alcançar os seus lucros. E então eles procuram uma vida solitária. O homem que nós vemos aqui, irmãos, descrito, é alguém que não tem companheiro e vive uma vida solitária da ganância. Muitas vezes o que nós encontramos nesse mundo são pessoas que até no passado tinham companheiros, mas desprezaram esses companheiros por causa da ganância e da riqueza. Quantos nós vemos que desprezam a família? Os pais, as mães, os irmãos, os filhos, para conseguir mais lucros. Quantos nós não vemos que para fazer a sua empresa crescer, para crescer no trabalho, para passar nos concursos, desprezam o tempo e os prazeres da vida que Deus dá. Despreza o tempo com os filhos, despreza o tempo com o esposo, com a esposa, despreza o tempo na igreja, com os irmãos em Cristo Jesus. Quantos de nós não vemos, ou mesmo já vivemos, para adquirir bens e não desfrutamos então da nossa família? E nós passamos o dia trabalhando e desperdiçamos os momentos que nós temos com aqueles que Deus nos deu para aproveitarmos e desfrutarmos a vida. Seja amigos, seja família, seja a igreja. E o pior, irmãos, é que muitas vezes nós damos desculpas piedosas para o nosso pecado. Muitas vezes nós damos desculpas santas para os nossos pecados. Quantas vezes nós já encontramos pessoas que falam dessa forma, ou mesmo quantas vezes nós mesmos já falamos e pensamos dessa forma. Quando, por exemplo, que nós dizemos que nós estamos trabalhando pelos nossos filhos. Nós estamos trabalhando para que os nossos filhos tenham as melhores escolas, os melhores cursos, passem nas melhores universidades, tenham os melhores planos de saúde.
E muitas vezes nós não percebemos que o que os nossos filhos precisam é muito mais da nossa presença, do nosso conselho, do que das escolas, do que dos planos de saúde, do que dos cursos. Quantas vezes nós pensamos que nós precisamos guerrear para dar uma casa para os nossos pais, um carro, uma vida melhor para os nossos pais. E por conta disso, nós lutamos por nós mesmos. E aqui não é errado, irmãos, buscar algo melhor para a sua família, para os seus amigos, buscar dar um estudo melhor para os seus filhos, levar os seus filhos a uma universidade, ou mesmo conquistar bens para os seus pais, que muitas vezes batalharam tanto para nos criar e para criar você. Isso não é errado. O problema é que muitas vezes nós estamos lutando por nós mesmos e nós dizemos que nós estamos lutando pelo outro. Nós estamos lutando para ter uma vida social, um status social mais alto e dizemos que é por conta dos nossos filhos. Nós estamos lutando para ter um status na sociedade maior e dizemos que é por causa dos nossos pais. A verdade é que por trás disso nós encontramos ganância muitas vezes. Nós lutamos, trabalhamos e deixamos de aproveitar a vida que nós temos com a nossa família por conta da nossa ganância. Nós fazemos isso movidos pelo nosso bem. E nós damos boas desculpas, mas nós não escondemos o fato que nosso coração revela também. Salomão, irmãos, nos lembra que esse trabalho é vão, é ingrato, é um grande mal. O egoísmo, irmão, do nosso coração está na nossa sociedade, não é em vão. Esse egoísmo não procede da sociedade para o nosso coração, mas procede do coração do homem para a sociedade. Naturalmente, nós não gostamos de dividir os lucros do nosso trabalho. Naturalmente, nós não gostamos de compartilhar aquilo que nós temos. A verdade, irmãos, é que todos nós podemos ser capturados por uma vida solitária. Todos nós podemos ser capturados pelo desejo de crescer na vida sozinho. Quantos que nós vemos que desperdiçam casamentos porque querem crescer na sua carreira? Quantos divórcios nós conhecemos que acontecem porque um não aceita o crescimento do outro ou porque um coloca a sua carreira na frente do próprio casamento? Quantos filhos nós vemos que crescem sem a educação necessária porque os seus pais passam mais tempo longe de casa, não porque precisam, porque se não passarem vai faltar em casa, mas porque querem ter uma vida mais confortável. E por isso esses filhos crescem sem a companhia do pai e da mãe, com a comida melhor possível, com a roupa melhor possível, com o colégio melhor possível, com o carro do ano, com a casa muito bonita, mas sem o que eles mais precisavam, a educação e o carinho dos pais. Irmãos, o egoísmo pode tomar conta do nosso coração e nós podemos dar boas desculpas para isso. E quando nós nos vemos, quando nós nos pegamos, nós somos esse homem solitário. Esse homem que vive e caminha só. Não porque não tem pessoas ao redor, mas porque a nossa caminhada é uma caminhada solitária. E nós escolhemos fazer essa caminhada solitária. É verdade, irmãos. É verdade. E essa verdade é ensinada por Salomão aqui. Nós podemos viver uma vida solitária, mesmo cercado de pessoas. Nós podemos ter família, nós podemos ter amigos, nós podemos ter irmãos na fé e ainda assim viver uma vida solitária se nós formos gananciosos, se o nosso trabalho for motivado por nós mesmos. O trabalho, irmãos, que é motivado pela própria ganância, pelo desejo, e não pelo desejo de cooperação, de compartilhar, de amor ao próximo, é guiado pelo individualismo, pelo egoísmo. E a vida, então, deixa de ser vivida com o propósito para o qual ela foi dada. Deus, nós vamos ver isso, mas Deus não nos criou para vivermos individualmente. Deus não nos criou para vivermos separados uns dos outros. Deus não nos criou para sermos guiados por ganâncias que vão nos separar uns dos outros. Deus nos criou para vivermos em cooperação, em união. E nós só começamos a ver as implicações disso para a nossa vida. Terão muitas mais, Salomão vai nos dizer. Porque a nossa vida, irmãos, é de fato vivida melhor em cooperação. E nós vamos ver isso melhor nos próximos versículos, que nos ensinam que é melhor serem dois do que um. Então Salomão começa a nos ensinar essa verdade. Ele nos ensina a tolice, a loucura, o trabalho fútil, vão,
que é a ganância individual que conduz à solidão, mas agora ele nos mostra um outro caminho. Aqui está a partir do versículo 9, veja. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E aqui, irmãos, nós temos a verdade temática aqui desse parágrafo. Ele vai dizer, melhor é serem dois do que um. E aqui ele vai mostrar, a partir dessa frase, um contraste com aquilo que veio anteriormente. O que veio anteriormente, um homem que não tinha um outro, um segundo, um companheiro, um amigo, um familiar, alguém que estivesse com ele. Agora ele vai mostrar um outro tema, justamente que é melhor serem dois do que um. E aqui, irmãos, eu já vou logo fazer o alerta que esse texto não está falando de casamento. Então, se você não é casado, se você não quer casar ou não casou ainda, não pense que esse texto não é para você. Esse texto não fala de casamento. Ele pode ser aplicado no casamento. Não há problemas algum. É uma das implicações e eu vou falar sobre isso. Mas esse texto não está falando de noivas e noivos. Ele está falando no sentido muito mais amplo. Ele está falando no companheirismo de maneira geral. Ele está falando de família, de amigos, de irmãos em Cristo. Ele está falando de sociedade, de viver um com o outro. Como eu disse, é possível viver uma vida solitária estando casado. É possível viver uma vida solitária tendo filhos, tendo pais, tendo amigos. É possível. A distinção não é essa. A distinção está muito mais no nosso coração do que nos nossos laços de amizade e de relacionamentos. Então, tendo isso em mente, nós vamos perceber que Salomão faz um contraste entre a vida solitária daquele homem, nos versículos 7 e 8, e agora a outra proposta que ele apresenta, o companheirismo. No versículo 9, irmãos, a 12, nós vamos ver que ele complementa essa unidade que fala a respeito de um segundo, de um companheiro. E veja que aqui ele mostra que se a ganância pode isolar o indivíduo, o sábio rei nos leva agora para um caminho melhor. E há razões simples para isso. Ele vai começar a apresentar. A primeira delas é que aquele que não está só tem melhor paga do seu trabalho. Ele diz, melhor é serem dois do que um. E então ele começa a apresentar razões para isso. E a primeira razão é aquele que tem um companheiro, que tem um amigo, que tem família, ele tem melhor paga do seu trabalho. E certamente, irmãos, não há contraste mais nítido do que esse com o texto anterior. Porque se no texto anterior, se nos versículos anteriores, nós vimos alguém que trabalha só, para desfrutar só dos seus trabalhos, Salomão nos diz que, olha, é melhor trabalhar juntos, é melhor dividir os lucros juntos, é melhor ter com quem compartilhar. Não adianta você achar que você vai ser mais feliz acumulando o máximo de riqueza que você puder, quando na verdade você só vai encontrar a felicidade quando você compartilha aquilo que você tem. Se esse homem é descrito como alguém que trabalha em vão porque ele não tem com quem compartilhar, Salomão nos lembra que aqueles que trabalham em conjunto têm uma recompensa maior para ambos. E a tradução, irmãos, aqui talvez não deixe muito claro, mas Salomão está nos dizendo que a boa recompensa do trabalho para ambos. Ou seja, todos que trabalham em comunidade, trabalham em conjunto, acabam trabalhando melhor. Quando há por quem trabalhar, quando há razões maiores do que nós mesmos, do que as nossas próprias ganâncias, do que os nossos próprios objetivos individualistas, sempre há melhor proveito para o trabalho. E é interessante aqui que o Sidney Grey-Dames ele vai argumentar que Salomão ele vai começar agora a estabelecer uma ideia de viagem ali naquela região do Oriente Médio, naquela região desértica, né? Porque ele vai dizer que é melhor serem dois do que um, porque eles têm melhor paga do seu trabalho, ou seja, a recompensa do trabalho é maior, porque há razão para trabalhar, há propósito para trabalhar, há com quem compartilhar. Mas ele também diz que, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante. Ou seja, é melhor serem dois do que um, porque eles recebem melhor o fruto dos seus trabalhos, mas porque quando um cair, o outro levanta. Quando há dois, quando um cai, o outro levanta. E lembre-se, parece que de fato Salomão está falando a respeito dessas viagens que aconteciam no Oriente Médio.
Escute o que o Grey-Danos ele diz. Viajar então no Oriente Médio, naquela região do deserto, poderia ser perigoso, especialmente nas noites escuras. Ele diz, não havia ruas, iluminações públicas, nem nada nesse sentido. Não havia lanternas. Então, andando por caminhos que frequentemente acompanhavam a borda dos barrancos, as pessoas podiam facilmente tropeçar e cair. A paisagem também era salpicada de poços ou de buracos escondidos para capturar animais. Ou seja, viajar sozinho nesse ambiente era extremamente perigoso. Não havia iluminação, não havia companheiro, havia desfiladeiros, havia buracos, havia armadilhas, havia inimigos. Ou seja, se alguém caísse na viagem, estivesse viajando só, não haveria quem o erguesse, quem o levantasse. Por isso que viajar nessas condições, sem ter um companheiro, era tão perigoso. É por isso que Salomão ele é tão sério, ele é tão enfático quando ele diz, ai, porém, do que o que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É por isso que Salomão é tão sério, porque ele está pensando numa caminhada difícil, numa caminhada perigosa. Em situações como essa, o auxílio do outro é necessário. E sem esse auxílio, sem essa ajuda, nós podemos não terminar a nossa caminhada. E pensando nessa estrutura de caminhada que parece que Salomão de fato está empregando aqui, nós vamos continuar vendo, nós podemos certamente traçar paralelos com a nossa vida. Porque se de fato, se na caminhada difícil é vital ter alguém para estar ali e nos levantar, certamente nos momentos difíceis da nossa vida, é necessário termos companheiros que estejam dispostos a enfrentar a caminhada conosco, a nos levantar quando nós caímos no buraco. Porque de fato o caminho da vida também é difícil. O caminho que nós trilhamos nesse mundo aqui é de fato difícil, é perigoso. Há armadilhas, há buracos nos quais nós podemos cair. Por isso que é tão importante, irmãos, termos companheiros que nos ajudem nessa caminhada. Isso certamente pode ser dito a respeito da vida cristã, da caminhada cristã. E aí, irmãos, infelizmente é comum encontrarmos propostas de vida cristãs solitárias, individualistas, onde cada crente caminha sozinho na sua própria fé. Isso se tornou talvez ainda mais notório na pandemia, não é? Nós vemos ceias individuais onde cada família, cada crente ceiava na sua própria casa, até mesmo batismos individuais onde você era batizado na sua própria casa. Nós vemos hoje igrejas no metaverso, onde você vai para a igreja do seu próprio sofá e é o seu emoji, né, o seu bonequinho lá que vai para a igreja. Não sei se os irmãos já viram isso aí, mas depois deem uma olhada. Inclusive já tem igreja no Brasil fazendo isso. Então o culto no metaverso, ou seja, um bocado de bonequinho se reúnem para cultuar. Isso é fruto, irmãos, de uma visão individualista de vida e de vida cristã. E antes mesmo da tecnologia chegar, porque o que eu citei está ligado à tecnologia, mas antes mesmo da tecnologia chegar, nós já víamos esse efeito na nossa sociedade e em nós mesmos. Nós vemos comportamentos que nos mostram isso tão claramente nos nossos cultos. E aqui, irmãos, eu vou falar de algo que talvez os irmãos nunca tenham refletido, e de fato eu não tinha refletido e passei a refletir posteriormente, mas os irmãos entendam muito bem o que eu vou falar e têm ouvidos carinhosos, e eu sei que os irmãos vão ter. Os irmãos já perceberam como muitas vezes nós, eu não estou falando nós aqui no sentido dessa igreja, mas nós como igreja evangélica como um todo, tem o costume de tratar o culto como algo individual, como algo que diz respeito a você e não à igreja. A gente vê isso de maneira simples. Quando a gente chega numa igreja muitas vezes e está no momento de cânticos, cada um está com o seu olho fechado no seu canto, adorando a Deus sozinho. E aqui, irmãos, não é pecado fechar o olho quando nós estamos cantando ou quando nós estamos orando a Deus. Não é pecado, longe disso. Os irmãos sabem muito bem que eu não quero dizer isso. Mas o que eu quero dizer é que o que nós podemos ver nas nossas igrejas é que cada um trata a adoração como se fosse o seu momento com Deus. E não é isso. A adoração não é o seu momento com Deus. A adoração é o momento da igreja com Deus. Por isso, quando a gente fecha o olho para adorar sozinho, a gente deixa de abrir os olhos e ver a igreja cantando. Muitas vezes, irmãos, é mais prazeroso do que fechar os nossos olhos, é abrir e ver a igreja cantando com a gente. Ver que a gente não está cantando sozinho,
ver que a gente não está adorando sozinho, ver que tem irmãos que estão adorando com a gente, que estão cultuando com a gente, que a gente não está só nesse mundo, que tem gente que adora esse mesmo Deus que nós adoramos, que serve esse mesmo Deus, que tem alegria como nós temos, ou até mais alegria do que a gente. Por isso, não pense que o culto, que a vida cristã é uma tarefa individual, não é. Nós vemos, infelizmente, grupos de desigrejados que buscam viver as suas vidas de forma solitária, sem igreja, sem companheirismo, cada um vivendo a sua fé individual. Pessoas que acham que não precisam vir à igreja porque eles podem ler suas Bíblias em casa, podem adorar a Deus em casa, sozinho, eles não precisam uns dos outros. Isso é totalmente o oposto daquilo que Salomão nos ensina, e nós vamos ver daquilo que toda a palavra de Deus nos ensina e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Lembra do texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12? Eu não creio que Jesus Cristo está falando de algo diferente daquilo que Salomão está falando aqui. Eu não creio que Jesus Cristo está inventando algo diferente daquilo que Salomão está falando aqui. Jesus Cristo está falando da importância da comunhão e Ele está aplicando isso para a igreja. E de fato, irmãos, o Senhor não resgatou indivíduos isoladamente. O Senhor resgatou um povo para ser seu. Nunca na palavra de Deus, nunca nas Escrituras Sagradas, a salvação é tratada em termos individuais. Talvez você não tenha reparado nisso, mas olhe com atenção a sua Bíblia e você vai ver que nunca a salvação é descrita como algo individual. É sempre como algo comunitário. É sempre como algo feito em nome da igreja, pela igreja. É sempre nós fomos salvos, vós foram salvos. Nunca eu fui salvo, nunca você foi salvo. É sempre em termos comunitários. Por quê? Porque a nossa salvação não é individual e então coletiva. É coletiva e então individual. A história da redenção, irmãos, é trabalhada em cima da salvação de Deus, quando Ele escolhe e salva um povo para si mesmo. Não pense que Deus lhe salvou, lhe escolheu isoladamente. Ele lhe escolheu junto com todos nós. Ele lhe escolheu como povo. Ele não foi pegando cada um como se um não tivesse relação com o outro. Muito pelo contrário, Ele foi chamando e nos unindo na igreja. Como Guy Walter nos diz, a promessa de Deus de redimir pecadores estabeleceu um povo que seria separado do mundo e que ofereceria a Ele verdadeira e sincera adoração. Deus salva pecadores para formarem um povo. É essa a visão que nós temos lá em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9, quando nós vemos uma multidão de diversas nações, falando diversas línguas, todos unidos, juntos, como igreja para adorar o único Deus verdadeiro. Não é à toa que a igreja é descrita como família de Deus, porque a forma como Deus nos salva nos ensina como deve ser a vida cristã. E a vida cristã não deve ser vivida em solidão. Não há crente sem igreja. Não há como compreendermos a caminhada cristã sem o companheirismo, sem a comunhão. Porque nós somos chamados para viver em comunhão uns com os outros. Se na vida em geral o companheirismo é importante, ainda mais na fé. Se caminhar no deserto do Oriente Médio é perigoso quando nós caminhamos sozinhos, ainda mais é perigoso caminhar na fé quando nós caminhamos sozinhos. Eu tenho certeza que nenhum dos irmãos conhece algum crente que tenha perseverado na fé sozinho. Porque não existe esse crente. Não existe homem e mulher de Deus que perseverem na fé sozinhos, sem o auxílio da igreja, sem o auxílio dos irmãos. Então o versículo 11 e 12 vai continuar tratando a respeito do companheirismo. Ele vai continuar trazendo então mais exemplos, mais analogias. Então ele diz no versículo 11: também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só como se aquecerá? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. E aqui a gente pensa, não, aqui eu acho que ele está falando de casamento, né? Porque fala sobre os dois dormirem juntos, se aquecerem. Como é que vai se aquecer?
Mas novamente, o texto não tem o casamento em mente. Mais uma vez ele tem o contexto da viagem no deserto em mente. Ou seja, ele não está falando de se aquecer nas nossas casas, que já são quentes, que já tem os cobertores, as nossas camas confortáveis, não. Ele está falando de se aquecer num contexto muito mais ríspido do que esse. Ele está falando de se aquecer no deserto, no momento de perigo, no momento de insegurança. Ou seja, caminhar no deserto sozinho, além de ser perigoso por conta dos buracos, das armadilhas, dos homens maus, também era perigoso por conta do frio. Os irmãos devem saber que o deserto durante o dia, especialmente naquela região, durante o dia é muito quente, mas à noite também é muito frio. E os viajantes, como viajavam muitos deles a pé ou com apenas um animal, eles não conseguiam levar muitas coisas, ou seja, eles não podiam levar mantimentos ou até mesmo capas, lençóis para se protegerem. Por isso, irmãos, viajar em conjunto também era importante por conta da proteção durante a noite. Porque no deserto, no frio, eles poderiam dormir juntos, aquecendo um ao outro, compartilhando os cobertores, compartilhando o que nós chamamos de capa, né, que o próprio Senhor Jesus Cristo vai fazer menção no Novo Testamento. Ou seja, em noites tão frias como daquela região, ter um companheiro para compartilhar o seu conforto, os seus cobertores, o seu calor, de fato, poderia ser a diferença entre a vida e a morte. É isso que Salomão está mostrando. Se você não tiver um companheiro, sua vida corre perigo. Corre perigo porque você pode cair e não ter com quem contar para se levantar. Corre perigo porque na noite fria você pode não ter quem lhe aqueça e você pode morrer de frio. É por isso que no versículo 12 ele vai falar: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Ou seja, Salomão não está falando de situações simples, mas de situações de fato perigosas, do perigo das armadilhas, do perigo do frio e agora do perigo de ladrões, de alguém se levantar contra o viajante. Ou seja, se alguém se levanta contra o inimigo, contra alguém e ele está sozinho, ele não tem como resistir. E a gente aplica isso na nossa vida de maneira tão frequente, quando a gente diz que não é bom andar sozinho em certos lugares, a certas horas da noite. Por fim, então, Salomão ele conclui quando ele diz que, com um provérbio, né, um provérbio provavelmente conhecido, não só de Salomão, mas conhecido da população, quando ele diz: cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. E aqui não é preciso muita explicação para os irmãos compreenderem o que está falando aqui, não é? O cordão de 3 dobras ele é mais grosso, ele é mais firme, ou seja, ele é uma corda com 3 fios torcidos juntos, né, enrolados nele. E ao contrário de um cordão simples, ele não se arrebenta facilmente. Assim, então, ressoa nos nossos ouvidos as palavras de Salomão: melhor é serem 2 do que 1, porque quando um levantar-se contra ele, eles poderão resistir. Quando um cordão é de 3 dobras, ele pode resistir. E é interessante que alguns autores vão argumentar que o fato dele ter falado de um cordão de 3 dobras e não de 2, porque ele sempre tem falado de duplas, né? É melhor serem 2 do que 1. Mas no fim ele fala de um cordão de 3 dobras. Isso, alguns comentaristas vão argumentar e vão dizer que isso deixa mais claro ainda que ele não está falando de uma dupla simplesmente, mas que ele está falando de companheirismo de maneira geral, não é? Ou seja, não quer dizer que a gente só pode ter duplas, mas trios e assim por diante. E a verdade, irmãos, que Salomão está nos dizendo, quando ele apresenta tantos exemplos, quando ele apresenta esse ditado, esse provérbio, é que nós fomos criados para sermos seres sociais. E aqui que eu gostaria de trabalhar com os irmãos agora é tentar perceber que o que Salomão reflete nada mais é do que a própria estrutura da criação do homem. Eu gostaria que você voltasse comigo para Gênesis capítulo 2. Melhor dizendo, nós vamos ler Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, e depois nós iremos para o capítulo 2. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 26. Assim diz a palavra do nosso Deus.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora vamos ler o capítulo 2, versículo 24. Nós vamos ler primeiro o versículo 18, depois o 24. Capítulo 2, versículo 18, 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Capítulo 24, versículo 24, perdão. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, esses textos da criação nos mostram tão claramente que Deus não criou o homem para que ele vivesse só. Quando Deus viu que o homem estava só, ele disse: isso não é bom. E certamente isso é um contraste com toda a criação. Quando Deus cria todas as coisas, ele cria e vê: isso é bom. Mas quando ele cria o homem e vê que ele está só, ele diz: isso não é bom. Então ele faria uma auxiliadora. E no versículo 24 nós temos a conclusão, quando nós vemos o primeiro casamento e o início da sociedade. Ou seja, aqui o foco não é simplesmente no casamento, é no casamento no sentido de que ele é a instituição pelo qual a sociedade permanece, prevalece. Mas perceba que nos mandatos de Deus, no capítulo 1 que nós lemos, o Senhor ordena que eles multipliquem, que eles cresçam. Ou seja, a intenção é que o homem cresça como sociedade, que eles multipliquem como sociedade. E um ponto importante, irmãos, que a gente precisa entender: ser criado à imagem e semelhança de Deus diz respeito não a pessoas individualmente, mas o ser humano como um todo, como sociedade. Parte do que é ser imagem de Deus, irmãos, está ligado a termos companheiros, amigos, irmãos que estão conosco. Ser imagem e semelhança de Deus, irmãos, diz respeito ao próximo. Às vezes a gente pensa que a gente pode ser imagem de Deus sozinho. Não pode. Nós não podemos ser imagens de Deus sozinhos. Nós não carregamos a imagem de Deus sozinhos. Nós só carregamos a imagem de Deus em conjunto, em comunhão. Não é um chamado individual ser imagem e semelhança de Deus, mas é um privilégio comunitário. Por quê? Porque Deus criou o homem, melhor dizendo, para que eles, unidos, juntos, resplandecessem então a sua imagem e a sua semelhança. É tão interessante que no capítulo 1 que nós lemos, Deus disse para multiplicar e estabelecer o casamento. E aqui nós vemos um mandato, uma ordem para o homem. Ou seja, ele deveria ter uma relação social, ele deveria ter uma relação com o seu próximo. O homem deveria ter uma relação com Deus, que havia criado ele. O homem deveria ter uma relação com a natureza, porque ele deveria desenvolver a natureza, ele deveria cuidar dos animais, cuidar das plantas, desenvolver o mundo, mas ele também deveria ter uma relação com o seu próximo. Isso está claro na instituição do casamento, está claro no mandato para multiplicar, para crescer, para criar filhos e assim por diante. O homem então deveria se relacionar com o próximo. Isso faz parte do mandamento de Deus para a vida de todo homem. É por isso que o amor ao próximo é desenvolvido ao longo de toda a Escritura. É desenvolvido no Antigo Testamento, por exemplo, quando em Levítico capítulo 19, versículo 18, nós temos um mandamento do amor ao próximo, ou seja, não é um mandamento do Novo Testamento, não é um mandamento inventado pelo Senhor Jesus Cristo, mas é um mandamento do Antigo Testamento, que Jesus Cristo lê também e aplica também. Esse mandamento então é aplicado, é repetido pelo Senhor Jesus Cristo lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 39. E por que Jesus Cristo repete o mandamento que foi dado lá atrás? Porque Jesus Cristo quer mostrar que o homem só se desenvolve como homem a partir do amor ao próximo. Ou seja, o que Salomão está nos dizendo aqui a respeito do companheirismo não é algo que foi inventado por ele, mas é algo que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus ensina e que o Senhor Jesus Cristo ensina, quando ele diz que nós devemos amar uns aos outros.
Quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina isso, claramente Ele está nos dizendo que a nossa vida não pode ser individualista. Não pode ser egoísta. Nós devemos amar. A triste notícia é que o pecado, a mancha do pecado, ele afeta as nossas almas, o nosso coração de forma mais profunda. Como diz o Anthony Huckman, em vez de usar a sua capacidade para a comunhão, que enriquece a vida dos outros, o homem caído agora usa esse dom para manipular os outros como meios para os seus propósitos egoístas. É isso que nós encontramos. Uma vida solitária por causa da ganância. Quando o homem se esquece que foi criado para cooperar, para crescer junto, para ser imagem e semelhança de Deus unidos, e agora deixa de amar o próximo e passa a controlar o próximo, manipular o próximo, para atingir seus objetivos egoístas. E as pessoas não são mais imagem e semelhança de Deus, são objetos em nossas mãos. Mas a maravilhosa notícia do Evangelho é que há solução para a solidão, é que há solução para o egoísmo, é que há solução para a ganância, porque nós fomos salvos para sermos conformes à imagem do seu Filho. Abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. E veja como a nossa salvação é descrita em termos da igreja, e como ser igreja é ser imagem e semelhança de Deus. Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja como é maravilhoso perceber que Deus predestinou um povo, que Deus salvou um povo para ser conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, não é individualmente que nós somos a imagem de Cristo, é como igreja, é como povo, porque nós somos salvos juntos, para juntos expressarmos a imagem de Deus coletivamente. Somente por meio da redenção em Cristo Jesus, a imagem de Deus é restaurada no homem. E então a gente pode amar ao próximo como Ele ordenou. O Huckman, mais uma vez, ele vai dizer, a restauração da imagem nessa segunda relação, ou seja, na relação com o homem, significa que o homem agora é capacitado a viver em prol dos outros e não em prol de si mesmo. Somente quando nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós somos então resgatados e nós somos então capacitados para amar uns aos outros, amar o nosso próximo. É que juntos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós passamos a resplandecer a imagem e a semelhança de Deus. Como nos diz Salomão, melhor é serem dois do que um. A sua vida cristã não pode ser vivida isolada, porque Jesus Cristo te salvou para ser igreja. Nós precisamos fugir da ganância que leva à solidão desse mundo. Nós precisamos fugir da solidão dos nossos corações, que naturalmente tendem à solidão. Nós precisamos então correr para o Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a viver em prol dos outros, não em prol de nós mesmos, em busca do bem dos outros, não em busca do nosso próprio bem. A solidão, irmãos, é uma marca triste da vida debaixo do sol, da vida nesse mundo, é uma mancha do pecado. Mas o que nós vemos também, por meio do Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho, é que nós somos capacitados a encontrar o verdadeiro amor a Deus e o verdadeiro amor ao próximo nele. De maneira que quando nós recebemos o amor de Deus, como nos diz lá em João, nós passamos então a amar uns aos outros. Como diz João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É por meio da redenção em Jesus Cristo que nós aprendemos a viver a vida de cooperação, a vida de amor ao próximo. A única solução para a solidão, para a tristeza, para a ganância do nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Se você quer vencer a solidão do seu coração através de um casamento, através de uma amizade, através da família,
você não vai conseguir fazer isso. Porque somente por meio do Senhor Jesus Cristo, daquele que capacita a vivermos em prol dos outros, em nome de nós podemos de fato vencer a solidão dos nossos corações. Que o Senhor nos ensine a vivermos juntos, em união, para como o Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensina, o mundo veja que o Pai o enviou. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, Pai, e vemos a solidão como uma marca do pecado no mundo. Pessoas vivem individualmente, pessoas vivem sozinhas, pessoas gostam de estar sozinhas. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que isso é uma marca do nosso egoísmo, da nossa ganância, da distância que há entre nós e o Senhor. Mas nós reconhecemos, Pai, que em Jesus Cristo a imagem de Deus é renovada em nós. Nós reconhecemos que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo para sermos semelhantes ao Senhor, e isso em conjunto, em unidade, e por meio do Senhor Jesus Cristo o Senhor nos ensina a amarmos uns aos outros. Nos ajuda, Senhor Deus, a encontrar o remédio para a solidão dos nossos corações em Cristo. Não é o casamento, não são os filhos, não são os pais, não são os amigos, até mesmo não é a igreja que vai solucionar a solidão do nosso coração. Somente por meio do Senhor Jesus Cristo nós aprenderemos de fato que melhor são dois do que um. Nos ensina, Senhor Deus, essa verdade, que nós só podemos aprender por meio da salvação em Jesus Cristo, quando nós aprendemos a amar uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. Nós te oramos, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.